Boa noite a todos que estão presentes. Tá? Hoje será a segunda atividade do curso de extensão, tá bom? Falando sobre produção de sequências didáticas e gamificação, tá bom? Com o professor mestre Cabral, Luciano Cabral Rios, tá? Que é preceptor nosso aí da residência no SET de Dácio Silva, tá? Ele já trabalha com essa parte de sequência didática, gamificação, já há um tempinho. Não sei se necessariamente foi fruto do mestrado dele, ou se antes do mestrado ele já fazia algumas coisas dessa natureza, tá? Mas é uma pessoa que tem trabalhado com isso e que pode falar assim com mais propriedade, tá bom? Só deixando aqui claro para vocês em relação até o controle que a gente tem. Depois vocês, quem for entrando, aí coloca uma mensagem no chat para a gente poder estar fazendo essa frequência, tá bom? Só um boa noite, alguma coisa assim que já registra o nome. Se tiver com um nome, sei lá, Fofinho 89, essas coisas assim, aí que a gente não tem como adivinhar quem é, aí você coloca boa noite e seu nome do lado, tá bom? Então, quero agradecer aqui ao Cabral, sempre que a gente conta com ele, e ele sempre colabora, tá? Quero agradecer aqui por ele estar podendo contribuir um pouquinho com esse momento, tá bom? E deixar claro aqui para vocês, assim, que perguntem, prestem atenção, aproveitem aqui para estar tirando dúvida, para estar aprendendo mesmo, tá certo? Então, Cabral, boa noite, seja bem-vindo, obrigado aqui novamente. Opa, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? 100%? Ok. Sim, tranquilo. Agradecer a presença de todo mundo. Professor Micaís pelo convite. A Tânica André Tail Cardoso, João Vitor, João Cássio, Maria Eduarda, acho que é Michael, o Pedro e o professor Antônio Marcos. Então, eu estou aqui com o celular, então pode escrever qualquer coisa que eu consigo ver aqui e eu comento logo durante aí, né, a apresentação. Então, como o professor já comentou aí, a sequência, comecei a trabalhar durante o mestrado, né? E aí o professor Boniek apresentou lá para a turma, né? Eu acho que com a maioria que estava lá, nunca tinha trabalhado com sequência didática, né? E acabou contribuindo com todo mundo que estava lá, né? Essa questão da relação. A sequência não foi o meu produto, né? Então, até quando conversava com o professor Micaías, ele ficava me perguntando qual era o produto, e eu não sabia, né? Eu trabalhei em gamificação, produzi um jogo, a gente vai até comentar sobre ele. Aí disseram que eu não sabia o que era o produto educacional, se era a sequência ou era o jogo, né? Depois eu compreendi que o jogo é que era o produto educacional. A sequência, né, era só um aditivo, né? Ele acompanhava, ele colaborava com a aplicação do bendito do jogo, tá certo? Então, aí o nosso tema de hoje é produção de sequência didática, né, e gamificação. Sou professor de física, né, da SEDUC, e sou preceptor lá do SET de da Silva. Então, para a gente falar, vocês vão ver muito quando for alguém que for pesquisar essa parte de jogos, a parte de gamificação, vai ver muito algo mencionado a esse autor, né, o Joan Huizinga, não sei se assim se pronuncia, né? Então, já é falecido, né, há um tempinho, e um livro que ele produziu lá, né, que ele lançou em 1938, já houve várias, né, novas edições, né, é lançado, que nem trata de jogo. O jogo está lá no meio, por trabalhar na parte de filosofia, né, por trabalhar essa parte aí sobre o ser humano. Chega um momento que ele trata de jogos, né? Então ele fala que sobre o jogo, ele diz que o jogo é uma função. Deixa eu botar aqui. Cadê a seta? Só um instante.
E acho que mudou aqui, eu queria botar o... Calma aí. Calma. Pronto, contador. Show de bola. Então, o jogo é uma função da vida, mas não é passivo de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos, né? Mas, dentro desse livro, né, essa parte que ele é muito destacada, é essa questão do círculo mágico, né? Então, todo mundo, né, tem sua vida cotidiana e aí tem problemas, medo, incerteza, dúvidas, responsabilidades, amarguras, tudo e quanto, né? Logicamente não tem só coisa ruim, também tem coisa boa, mas muitas pessoas utilizam os jogos, né, para entrar no mundo diferente da realidade normal, né, do dia a dia, né? Então, e aí dentro desse círculo mágico, que é produzido através do jogo, você tem a questão da fantasia, imersão, tem a narrativa, catarse, né, escapismo e desafios, né? E aí, toda essa situação, né, faz com que muita gente use essas experiências para o dia a dia, né? Algumas positivas e algumas negativas, né? A gente vai focar aqui na positiva, que é a ideia de utilizar essa imersão dentro do jogo, né, através da gamificação, para favorecer, né, a questão do ensino de física, né, motivar o estudante, mediar o ensino de física. De forma que todo mundo já jogou, né, ou brincou aí, pode ser dominó, seja através daqueles revistinhas, né, aí vocês têm um soduco, tem um caça-palavras, xadrez, acho que o professor Micaías aí, talvez alguns anos atrás possa ter ido participar ou jogar nessas locadoras antigas, não sei se o Antônio Marcos, acho que não, Antônio Marcos é mais novo, não deve ter ido, não, quem sabe, né, uma locadora dessa daí, né, mas hoje em dia nem adianta mais ter, né, só se for alguém muito, muito nostálgico mesmo, né, para poder ir, porque geralmente está tudo aonde? No bolso, está no celular. Olha aí, Marcos já foi. Mas a Marcos é novo, é porque ele era antigo, né, Marcos, a locadora. A antiga não, porque durou bastante. Pois bem, até a amarelinha é uma brincadeira, né, dependendo de quem for, pode ser mais um jogo, né, mas você observa que tem muitas maneiras, de muitas maneiras o jogo está no nosso dia a dia, né, então pode até remeter a algumas lembranças do tempo da infância, né, ou seja, que na maioria ainda são adolescentes praticamente, né, então agora estão saindo, então, na vida adulta, mas é mais para Marx, para Ramos e Marx, né, deve-se entender que jogar e brincar não são sinônimos. Olha aí algo interessante para a gente levar. Aí você tem aí, por exemplo, o Uno, né, que de maneira geral é para promover uma interação, uma brincadeira, mas dependendo de quem joga, pode ser que não. Eu só joguei uma vez, particularmente não me deixou nada encantado, não sei. Mas tem aí o baralho, né? Que aí a gente já tem a ideia que seja um poker, né? Então aí já é algo mais profissional. Com certeza não é brincadeira. Da mesma forma que acredito que a maioria, se não brincou de bola aí, né, no meio da rua, pode ter se brincado de queimada ou qualquer outra coisa, aí a gente tem uma ideia de brincadeira, mas o futebol, a gente sabe que já é, né, algo mais sério, né, tem muito dinheiro envolvido, né, e até que hoje em dia tem essas questões dessas casas de apostas. Né. Então, a gente vê que brincar e jogar são coisas diferentes, né? Mas aí, vindo para o nosso objetivo, nós temos a questão das NTICs, né, e TDICs, com esses jogos, né? As novas tecnologias da informação e comunicação e as tecnologias digitais da informação e comunicação. Né? Então, quando a gente fala de jogos e esses tipos de tecnologias, né, da informação e comunicação, como já até visualizamos em slides anteriores, né, eles estão cada vez mais presentes. Aonde? Na nossa vida. Né? E aí, quem seja de criança, seja jovem ou adulto, você deve ter uma criança, né, um familiar aí, que já deve mexer muito bem no celular. Ele pode estar vendo, não sabe nem falar direito,
mas já consegue fazer bastante coisa no celular, né? Geralmente é relacionado a algum jogo, né? Mas mesmo assim, algum adulto você já viu alguém no supermercado que seja mexendo em algum jogo, né? Seja qual tipo for, né? Isso que envolvam jogo de estratégia, ação, aventura, ou usozinho normal, né? Aí nós temos aí, por exemplo, o Angry Birds, né? Que foi um dos primeiros, antigos aí, acho que já tem mais de 10 anos, Angry Birds, já tem até filme, né? E a gente começa a observar, a partir de jogos como isso daí, que a gente pode utilizar a física, né? O estudo da física e tentar, de alguma maneira ou outra né? Trazer para a sala de aula e possibilitar que a gente consiga mediar o ensino de física, né? Facilitar, assim como você quiser entender melhor. Então, nesse caso aqui, eu vou dar até um zoom aqui, você observa aqui que eles já estão usando, né, movimento para poder a gente trabalhar, né, em relação à dinâmica e tudo. Então, você tem um lançamento oblíquo, né, conforme o ângulo, você vai ter, né, uma trajetória diferente. Então, aí fica a critério do professor utilizar. Então, são as primeiras que eu vi, primeiros artigos que eu vi, foi basicamente sobre Angry Birds, né, usando o celular. A gente ainda não sabia muito o que fazer, mas já tinha essas primeiras experiências aí, né? Aí, ele, continuando, ele diz que nesse cenário, a cultura digital passa a ser um dos principais mecanismos de produção e de apropriação de conceitos pela humanidade, né? E dessa forma emerge a estratégia de ensino e de aprendizagem conhecida como gamificação. Mas aí vem a pergunta, né? O que é, né? Mas o que é gamificação? Bem, para a gente entender um pouco sobre gamificação, tem essa pequenina linha do tempo, que a gente vai voltar lá para 2004, ok? Onde esse nobre senhor aí, né, que é o programador chamado Nick Pittingen, né, ele começou a utilizar esse termo, né? Conta-se que ele utilizou esse termo mais como chacota, né, no caso seria gamification, algo assim. Mas, com o tempo, né, esse termo ele acabou sendo cada vez mais utilizado, e a gente usa o ano como 2010, né, como o ano que se tem a sua popularização, né, através do Jesse Shell, que é esse outro aí design programador, né, que ele participou desse evento, DICE, né, em 2010, você pode achar esse evento lá no YouTube, tem lá essa palestra dele, é pequenininha, é mais ou menos uns 40 minutos, né, mas está todo em inglês. Aí você vai praticando seu inglês aí, que ele começa, essa apresentação é destaque, né, e aí você começa a ver mais ainda esse trabalho, né, essa disseminação da ideia da gamificação. Pois bem, estamos aqui em 2003, e desse período, aí, nesses um pouco mais de 13 anos, você tem já vários trabalhos, várias publicações que são focadas na gamificação, né? Você tem já, eu botei aqui, tem 3 que são em inglês, você pode encontrar esses trabalhos em inglês, mas já tem algumas traduções e algumas produções já em português, né? Como essa aqui na parte superior, né? Mas entre meio aqui, de 2010 a 2015, a gente observa que no Brasil vai chegar mais ou menos por 2013, 2014, e quem pesquisa vê que o nome de fardo, né, está sempre ali envolvido, porque ele, que não é da área da educação, da área do ensino, é da área da administração, foi um dos primeiros a fazer trabalhos, né, envolvendo a gamificação, já que ela chegou, né, começou a ser difundida nos meios, nas indústrias, né, nas empresas, como algo relacionado ao desenvolvimento pessoal e profissional, né, mais profissional dos funcionários dessas empresas, né. E aí o pessoal foi vendo que tinha como trazer para a sala de aula, para o ensino, ou para os aplicativos, né, de diversas maneiras, né. E para o ensino de física, a gente adianta um pouco e vai lá para 2016, 2017, 15 aí, depois das primeiras
dissertações do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né? Ele é um dos responsáveis por difundir essa questão da gamificação no ensino de física. Então, você observa, quando a gente vai discutir um pouco sobre isso, tem vários trabalhos, né, nessa área. Pois bem, então, como eu falei, né, lá no comecinho, né, nos Estados Unidos, esse termo gamification, né, aí aqui se popularizou como gamificação, alguns chamam de gamificação, eu particularmente chamo de gamificação, e tem também esse termo que foi ludificação, proposto por Mastrocolo, né? Mas lembra que a gente falou que, né, jogar e brincar não é a mesma coisa, né? De forma que essa ideia de ludificação, por lembrar a ideia de lúdico, não foi tão bem recebido, ok? Então, a ideia de gamificação é o que a gente observa que teve maior de divulgação, né? Pois bem, então, gamificação, segundo Durão, o Blay Araújo, né, é a ideia de que é uma estratégia didática onde se utiliza elementos de games em contextos que não são de games, no intuito de promover a motivação dos discentes. Já o Andretti, né, o Egido e o Santos entendem que a gamificação ou gamificar é a ação de utilizar mecanismos e sistemáticas de jogos para a realização de uma determinada atividade na qual não se tenha como objetivo jogar pelo simples propósito de jogar. E, realmente, a ideia não é essa, né? O jogo é só um recurso, é um meio. Para Faro, né, aquele autor que eu comentei anteriormente, a gamificação não é necessariamente a criação de um game ou jogo que trate de algum problema recriando, a situação dentro de um mundo virtual, mas sim em utilizar as mesmas estratégias, métodos e pensamentos utilizados para resolver aqueles problemas nos mundos virtuais e situações do mundo real. Assim, a gente entende, né, nesse estudo todinho aí, entende que a gamificação é aquela em que há toda a intencionalidade e planejamento com jogos padronizados no que concerne o processo educativo escolar. Pois bem, e aí, ainda nessa ideia, né, das NTICs, das TDICs, a gente vai observar uma grande difusão da gamificação relacionados a aplicativos, né? No caso, esse aí é o Lingo Clips, né? Tem esse L aí. Tem o Zubis Room, tem o Fito Crazy, tem esse outro que é o Mind Bloom Tree, esse aí acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Duolingo e o Waze. De uma maneira geral, a gente percebe que a gamificação desses aplicativos está relacionada à ideia de promover algum benefício no dia a dia da pessoa. Seja você aprender uma língua estrangeira, né, que nem o Lingo Clip, o Duolingo, seja você saber como é que está o trânsito aí, que nem o Waze, ou você ter uma melhora de vida no seu dia a dia, que nem esses outros, né, o Zumbi Room, que aí você é de corrida, né, então você tem as metas, e aí você vai correndo, e aí você tem que atingir as metas, senão o zumbi, né, do joguinho vai pegar o seu avatar. Da mesma forma que o Fito Crazy e o Mind Bloom estão relacionados a uma vida melhor, né? Aí eu trouxe aqui como exemplo algumas telazinhas, né, do Duolingo aí, fazia tempo que eu não entrava, né? Mas vocês observam aí que ele usa uma estrutura bem intuitiva, que tenta trazer algo mais agradável, né, visualmente, para quem vai utilizá-lo, né? E ele busca várias maneiras de você, que no caso aí, né, aprender inglês, ou nos joguinhos mais diferentes possíveis. E aí você tem a questão da satisfação, né, lição perfeita, aí tem o XP, né, incansável, foi demorar, né, 5 minutos para fazer essa liçãozinha aí, para estar tendo sprint, né, então, isso foi incrível, tudo bem. E aí tem esse outro aí, Lingo Clip, né, e aí ele já utiliza clips
para você aprender outras línguas, no caso aí inglês também, né? Então, eu escolhi a música de Bruno Mars, aí ele quer que você escolha o modo, né, que você quer, né? Aí você também tem a questão dos níveis de dificuldade, dá para escolher, logicamente eu peguei o iniciante, né? E aí você vai ouvindo a música aí, vai marcando aí a questão do listening, né, para entender. O meu listening é fraco demais, eu não consigo entender muito bem a pessoa falando inglês, falar nem se fala, mas consegui concluir, com muita luta, consegui concluir aí e passei de nível. Pois bem, falando já com relação à nossa área, né, que a gente não vai utilizar isso, aí, ali a gente utiliza aqueles aplicativos para aprender inglês, que é necessário para a gente, é importante. Mas para usar no dia a dia, na sala de aula, a gente não vai utilizar eles, né? Mais fácil ser o quiz. Eu acho que a maioria conhece aí o quiz, se você já conheceu, você diz aí, conhece ou não, né? E tem o Kahoot também. Eles são bem semelhantes, né? A proposta é bem semelhante. Tem algumas diferençazinhas básicas entre um e outro, né? Mas de uma maneira geral, você tem ali, você produz, né, o seu jogo antes, né, com perguntas, você pode usar alguma imagem ou outra, aí você tem que cadastrar os alunos, né, então você manda o link, eles vão lá, se cadastram e tudo, você pode utilizar algum jogo que já está lá pronto, você pode produzir o seu, e aí é interessante que você tenha, cada um vai acessar pelo seu próprio celular, né, smartphone, e você vai ter que projetar a tela, né, que vai mostrar o ranking, né, de cada um, e que vai se alterando, né, se alternando conforme eles vão acertando ou errando as questões, né? Mas aí, como vocês observam, tem que ter internet, né? Sem internet é um tanto complicado, nem sempre vai dar certo, dependendo do lugar. E aí tem o WordWall, né, que é mais recente. Eu conheci com o pessoal da residência, né, do último 2020, 2021, né? 2021, 2020, 2020, 2020, 2022. E aí você já tem uma maior liberdade. Por quê? Porque você pode produzir seus próprios jogos, né? Você não está tão refém lá daquele modelo básico que você tem lá no Quiz ou no Kahoot, né? Eu, particularmente, entre os dois, prefiro o Quiz, não sei se eu comentei isso antes. Então, você observa aqui que você tem alguns trabalhos que já utilizam a física, né? Então, quando nós setorzinho ali, né? Nós temos velocidade constante e é correto afirmar que, né? Aí tá aí, tem opções. Aqui, detalhe, eu peguei da internet, esse split aqui, né? Então, a gente observa que ali a pessoa esqueceu o acento, porque aqui tem acento, né? Então, aqui, onde você desloca a cidade A, cidade B e tal. Então, aqui você tem várias maneiras que você pode escolher, você pode produzir para trabalhar, né, para escolher o jogo e trabalhar física, né? Só você vê que tem pelo menos 4 opções diferentes de jogos que foram utilizados, né, produzidos, e você pode escolher o melhor, né, para cada um, para cada situação. Ok? Então, o WordWall tem essa característica, né, de permitir que você produza jogos, né, gamificados e com a maior diversidade. Você não fica preso a só um tipo, tá certo? Mas, logicamente, todos têm suas limitações. Você não tem um perfeito. Geralmente, esses programas, aplicativos, seja aqueles primeiros lá ou esses últimos, eles têm as suas versões free, né, e as versões pagas. Né? Então, quem produziu, ele quer ganhar, gastou o tempo dele, vai querer receber dinheiro para isso. Então, você vai ter uma melhor qualidade, melhores resultados utilizando as versões pagas. Né? Mas, geralmente, nós, né, estudantes, não estamos muito afim de gastar assim, né? Não é porque não quer, mas é porque pela falta mesmo, acaba utilizando essa parte mais free, né? Dá para ainda fazer bastante coisa
Isso daí, né? Pelo menos até no último curso de extensão que houve apresentação do WordWall e foi desenvolvida bastante coisa, né, com o aplicativo. Né? Se eu não me engano, teve uma oficina de WordWall feita pelos próprios residentes. Né? Então, fica a questão aí, né? Usar ou não TDIC, né? Eis a questão, essa indagação aí. Para Ramos e Marx, né? Você é bom observar que existem ideias diferentes sobre essa questão de usar ou não as tecnologias digitais de informação e comunicação. Para Ramos e Marx, eles afirmam que é necessário se ter elementos de jogos digitais para que ocorra uma gamificação em contexto educacional. Já o Andretti, ele já entende que as TDICs podem ou não ser utilizadas de forma que essa estratégia metodológica não é desenvolvida apenas através da utilização de jogos digitais, né? Já mudou um pouco. E o Fardo, né, que lá em 2013, ele diz que tais tecnologias podem potencializar a gamificação devido a seus recursos, né? Mas as mesmas não são um requisito para a sua aplicação. Todas são muito interessantes, mas eu aí concordo mais com o Fardo, né? Mais com o Andretti, com o Fardo, né, o Ramos e Marx foram muito radicais nessa afirmação deles aí. Bem, mas e aí? Né? Nessa bendita da gamificação, o que é que ela tem tanto? Né? Ela é composta por quem? Por vários elementos. Você tem que ter a narrativa, né? Você tem que ter competição, né? E a competição é um elemento que ele surge naturalmente. O objetivo não é trabalhar a competição, apesar de você ter lá o ranking, tudo lá, mas, de uma maneira geral, os estudiosos entendem que competição é algo que surge, mas não é para ser o objetivo, né? Conflito também sempre tem, né? É algo natural que tem entre os estudantes, ainda mais em jogo. Cooperação, sistema de recompensa, níveis, né? Objetivos e regras claras, diversão, interatividade, interação, tentativa e erro, né? Sistema de feedback, voluntariedade, entre outros. Né? Então, você observa aí que tem pelo menos uns 10 ou 12 elementos. Tá? É muita coisa. E para você fazer um jogo com tudo isso, é um tanto complicado. Né? Mas aí vem essa outra indagação. A gente vai fazer várias aí. Né? Então, um jogo só é gamificado se tiver todos esses elementos? Logicamente que não. Né? Não tem nem condição vocês aí, enquanto residentes ou do PIBIT, conseguir produzir um jogo lá de cartas, né? Por exemplo, que tenha toda essa ideia da gamificação, todos esses elementos aí acabem sendo incorporados. Né? Pois bem, segundo aí, né, o trabalho publicado por Silva, Salles e Castro, né, que são aqui do IFCE, tomando como base o trabalho da Jane, né, Jane McDonald, esses 4 elementos são básicos para você conseguir gamificar um jogo. O que é voluntariedade, né, o aluno tem que querer participar, né, que nem quando a gente conversa com os alunos que, por algum motivo lá, não querem ler um livro, querem jogar um celular, porque eles que não entendem nada, você tem que querer aprender física. Se você não querer, não abrir seu coração, você não consegue, né? Ter objetivos, né? E regras claras e o feedback. Né? Para mim, desses aí, o feedback é o mais complexo para você, porque a ideia para você conseguir trabalhar em sala de aula. Porque o feedback é a ideia do aluno saber como é que está a posição dele, como é que está o andamento do jogo dele, né, e dos colegas dele, se ele está bem, está mal, está ganhando, não está ganhando, se a equipe dele está indo no caminho certo, indo no caminho errado. Essa questão do feedback, para mim, é a mais complicada, né? Mas nem por isso é impossível de se alcançar. Então, mais uma vez, o Fado, ele diz que a gamificação pressupõe o uso de elementos dos games, sem que o resultado final seja um game completo. Né? E ele ainda continua, ele diz que a gamificação implica em conceber um sistema composto por elementos interconectados que
ao se agregarem em um todo, resulta em um fenômeno que é maior que a soma de suas partes. Muito bom. Pois bem, e na sala de aula, né, que é a grande questão. Quem já tem uma ideia aí do que é a gamificação, né? O professor, ele deve tentar manter o flow, né, o podcast lá não. Né? O que é esse flow, né? O que é a teoria do flow, né? O fluxo, né? Elas estão com base o que esse psicólogo, Umbro, né, que eu não consigo falar, não sei falar o nome dele, aí, se alguém souber, abra o microfone aí, né, ele produziu essa ideia, ele propôs isso em 1991, um dia desse aí, né, propôs explicar quais são os motivos que levam as pessoas a ficarem completamente envolvidas e concentradas em determinadas atividades que não proporcionam nenhum tipo de retorno material financeiro. Quem aí nunca jogou aí? O pessoal que joga Free Fire aí, que joga LOL, e fica jogando aí, eu tenho para mim que não ganha nada. Né? Eu acho que tem esses best bola aí, acho que é bet, se eu falar errado, me corrija, por favor. Acho que é 365, vi até um 20 bet ou algo assim, eu vi de propaganda. Ali a gente sabe que quem joga naquilo ali, né, recebe algum valor, mas ali não é nem uma gamificação do jeito que a gente está. É um jogo, mesmo acho que um jogo de azar, acho que é mais considerado, né? Mas você vê os outros jogos, né? Por exemplo, jogava lá no tempo do Super Nintendo, Donkey Kong lá, botava lá o macaco para pular, ele não conseguia alcançar, morria, depois, aí na hora que conseguia passar de uma fase, tem aquela fase lá, não sei se alguém jogou, que tinha os trilhos, que tinha que ficar pulando os trilhos, rapaz, aquilo era ali horrível, na hora que você passava, dava uma alegria medonha. Né? Mas ali eu só gastava dinheiro, né? Não porque eu não tinha. Né? O que é que o João está dizendo aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente comentou aqui já. Maria Eduardo falou que tem uma ferramenta chamada Scratch também, é muito boa, Scratch. Conheço. A gente só ganha estresse na maioria dos jogos online. E mesmo assim continua jogando. Essa é a ideia aí. Tem algum um flow aí que consegue fazer com que a gente exatamente perda tempo, né? Então, uma discussão muito grande que está entre as crianças hoje em dia, que falam que essa geração, né, tende a não superar a geração dos pais, né? Por uma série de fatores, e uma delas é essa questão de ser grande imersão nas novas tecnologias digitais, né, sobretudo o smartphone, e esses jogos, né, que esses jogos eles propõem assim um ganho, né, uma sensação não sei se o hormônio é o termo correto, né, sensações muito fáceis, que eles ficam sempre nessa questão de querer algo fácil para se sentir bem, e quando tem alguma dificuldade, eles tentam acabar desistindo. É uma coisa bem complexa, né? Mas o flow, a gente trabalhando aqui, observando como é que é, né? Esse diagrama aqui, ele tenta representar, né? Eu tento mostrar como é que é a ideia do flow. Então, você tem aqui um eixo aqui que trabalha os desafios, outro eixo que você tem a habilidade. Então, para você manter, né, o jogador, né, o aluno, o estudante, nesse estado de flow, você tem que fazer aqui um esquema que você não pode deixar o desafio muito pouco, né? Pouco, porque você pode acabar gerando um tédio, né? Você usa pouco desafio, mesmo se grande e seja necessário grandes habilidades, vai gerar um tédio, né? Ou você usa poucas habilidades, mas tem grande desafio, vai gerar uma ansiedade. Então, você tem que estar aqui, né? Entre esse meio aqui que vai proporcionar o estado de flow. Nem algo que gere uma grande ansiedade, nem gere tédio, né? Mas que permita aqui que ele consiga equilibrar os desafios e as habilidades, né? Isso aí também foi o Silva, o Salles e o Castro que trouxeram essa informação aí para a gente aí, né?
tomando como base esse autor aqui de 1990. Pois bem, aí a gente trabalhando gamificação no ensino, gamificação no física. Ixi, aí desculpem o erro aí, ainda foi corrigindo, deixei esse erro aí, gamificação no ensino de física e no ensino médio, alguns exemplos, depois desculpem aí o erro aí. Assim mesmo. Então, durante lá o mestrado, eu fiz uma pesquisa, né, um estado de arte lá, e aí eu fui observar essa questão da gamificação no ensino de física, né? Então, ali foi mais ou menos na primeira quinzena de 2020, um dia desse, né, antes da pandemia, usando os descritores ensino de física, ensino médio e gamificação, procurando trabalho de 2010 a 2019, né? Mas aí, como a gente sabe, eu botei 2010 porque foi o ano ali que a gente observou a disseminação do termo 2010. A gente já sabia, né? Aliás, não sabia, né? Eu sabia que seria de fardo em diante, mas não sabia que eu ia observar que essas publicações, né? Mais ou menos 31 produções, seriam mais ou menos ali de 2015 a 2019, e seriam oriundos de egresso do mestrado nacional profissional em ensino de física, distribuído em 20 polos, né? Nós tem mais ou menos uns 40 polos. Aqui no Piauí tem 3 polos, o da UFP e os mais recentes em Picos, e no IFP e em Piracuruca, na UESP, mais polos para desenvolver essas ideias, né? Destacando regiões Nordeste e Sudeste, né? Aí 9 produções utilizaram a gamificação direta ou indiretamente como mecanismo mediador do ensino de física. Pois bem, né? E produzidas a partir do ano de 2017. Pois bem, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma das que eu observei, que eu achei bem interessante. Foi de Anjos, né? Mais ou menos 2017, mas não, foi de 2017. Foi um produto educacional, era uma sequência didática, olha aí, que utilizava, né, tecnologia da informação e comunicação, em especial o celular e o tablet, né, trabalhando a temática da mecânica clássica. Então, ele utilizou lá com os alunos, através do celular, de tablet, de quem tinha tablet, e ele usou dois aplicativos, né, o jogo Bunny Shooter, como se fosse um primo do Angry Birds, aquilo é um coelho. O aplicativo não foi nem o Kahoot, nem o Quiz, foi só com a Tive. E aí, como ele diz, né, ele dividiu a turma, né, em equipes, aí eles tinham que fazer um avatarzinho, né, para as suas equipes, usar esses recursos que eu já falei, usando o que? A versão Student, né, que deve ser a 0800, de graça, instalados no smartphone, né, e aí ele ia lá, e como mesma forma que o Kahoot e o Quiz, ele projetava, né, através do notebook e o projetor, a plataforma Saprative, mostrando, né, o ranking, né, que é o que permitia os alunos terem o seu feedback, né? Então, é um problema, a gente fica refém de determinados recursos, né? Mas, não tendo visto que até um tempo desse não tinha, fica... Alguém falou alguma coisa? Acho que o professor Micael levantou a mão aqui. Opa, pode falar. Não, eu estava vendo assim como esse Anjos meio que de uma certa forma, meio que precursor, né? Porque usando celular, tudo, que a maioria dos professores abomina, que as escolas tendem a proibir, mas é um recurso que está disponível e que atrai os alunos. Aí, assim, eu acho que é bem interessante a gente ver essa proposta dele, porque é algo que a gente não tem como fugir. Sim. Tá? O celular está aí no dia a dia, então se a gente consegue usá-lo a nosso favor, assim, a favor da educação, então é uma ferramenta bacana demais. Tá? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso em relação a isso, não é aquela coisa de ser extremista, não pode, tal. A gente tem que estar absorvendo, até porque você falou aí das gerações, né? Do Sim. pessoal que
já nasceu imerso nas tecnologias, essas coisas, então é uma realidade diferente, por exemplo, da minha e da sua, Cabral, que a gente é de outra época. A gente é da época do celular de válvula. Eu sou da TV Close para cá. Pois é. Então, aí eu acho que é bem interessante porque, assim, pensava nessas coisas antes, período pré-pandêmico. Sim. Então, depois da pandemia, ficou muito mais comum. Mas antes era muito difícil ver. Sim, sim. Aí foram obrigados, né? Fomos obrigados, a maioria, a trabalhar. Você tem que se virar mesmo, né? Arrumar alguma maneira para poder trazer o aluno para cá, né? Para essa sala de aula virtual aqui, né? Esse Meet, literalmente, né? E aí tem a ideia de que a maioria aqui, nós somos imigrantes, né? Imigrantes digitais. E as crianças, vai estar chovendo aqui já, não sei. As crianças são nativos digitais, né? Então, os bebês não sabem nem falar, mas já sabem mexer no celular, não sabem jogar. A gente vê aí nos supermercados o pessoal andando com um carrinho e a criança lá com o celular na cara, e aí, teoricamente, é uma preocupação, pelo menos naquele momento, a menos, né, para o familiar que está ali. Pelo menos a criança não está correndo no meio do supermercado, mas está ali, né, vidrada no celular. Então, realmente, e aí que você comentou aqui, depois da pandemia, realmente deve ter aumentado, assim, exponencialmente esses trabalhos, né? Pois bem, aí que está algo bem interessante de Anjos, né? Foi essa ideia que ele fez essa estrutura, né, na gamificação. E ele fez um paralelo, isso que eu tirei dele lá. Né? O mediador, né, na escola tradicional, é professor, lá era o Game Master. Discentes, não é mais alunos, são jogadores. A identificação, que antes era pelo nome, pelo número, agora é o personagem, né? O avatar. As questões não são mais tarefas, são desafios, né? A sequência numérica, e por aí vai. Você tem aqui, você não tem mais um bom rendimento, né? Uma nota azul, você zerou o game, né? A prova não é mais prova, é uma batalha, né? E cada aula é uma missão. Muito interessante essa relação que ele fez aí. E aí, utilizando em sala de aula, né? Na presencial, e aí eu retomo lá, meados de 2019, quando eu tentei utilizar pela primeira vez o quiz, né? E não deu certo. Não deu certo, porque apesar lá da escola ter internet, eu pedi para que eles trouxessem celular, né? Algum outro usava a internet, tentava rotear, eu tentei rotear na internet, e não deu certo. Não deu certo. Até hoje eu não entendi o porquê. Talvez seja justamente a questão da internet que era fraca na época, ou tinha muita gente acessando, e não deu certo. E aí, na aplicação do produto educacional, que aí eu utilizei o Scratch, né, que a Luana e a Maria Eduarda comentaram, né, que a Luana fala que é no Scratch, você consegue já ter noções básicas de Python, né, também é bastante interessante, muito interessante. E a Maria Eduarda falou que concordou, né, sim, é ótimo para apresentar a criança com o primeiro passo de programação, o Scratch, né, e vem lá do inglês que tem a ver com a questão de mixagem, porque das características do Scratch é você poder fazer essa mixagem, você faz um produto, um jogo, uma simulação, e outra pessoa pode fazer uma segunda simulação ou um segundo jogo tomando como base aquele que você já fez, né? E aí é chamada mixagem lá, que eles utilizam, né? Então, o Scratch, ele utiliza uma linguagem gráfica de programação, né, que teoricamente é mais fácil você usar, né, você aprender, mas tem as suas limitações, né, e dificuldades, principalmente para quem não sabe programação, aquela escrita normal, né, que mesmo assim para cada programa aí, né, você tem uma linguagem diferente aí, né, ou para cada linguagem você tem uma escrita diferente para fazer os mesmas ações. Então, eu me botei a fazer esse Scratch. Teve uma hora que eu empanquei, não consegui achar ninguém que soubesse
mexer, mesmo escrevendo, mesmo pagando, não achei, né? Mas tudo bem, deu certo, passei. Então, o Scratch aqui, né, o jogo foi o Onda Secreta, né? Tinha os botões lá, iniciar, menu e créditos, né? Foi um jogo que eu projetei ele para o aluno ver. A sala foi dividida em equipes, né? Cada equipe tinha seu avatar e tinha tinha as fases, cada fase tinha suas perguntas, suas questões, cada questão tinha seu valor. Então, tentei incorporar o máximo de elementos da gamificação possível, né? Para utilizar, né? Para aplicar esse jogo, eu produzi uma sequência didática para auxiliar, né? Então, era um jogo de cartas, né? Eu tive que ir atrás das imagens, das cartas, né? Aí Newton, Galileu, Arquimedes, tudo que foi que eu fiz aqui. Logicamente que as fotos não fui eu, né? Eu peguei da internet, mas as cartas, eu peguei os modelos de cartas que pudessem auxiliar de alguma maneira, né? Fizemos as questões, tinha lá o tempo, todas essas coisas, né? Fase, bronze, pergunta 4, e aí, se o aluno marcasse entre aspas, né? Porque ele dizia qual era a alternativa e eu marcava, né? Não produzi, né? Não coloquei no smartphone, porque a ideia era que houvesse a interação entre eles. Então, eu que era o responsável, eu que era ali o moderador, mais ou menos, né? Para poder atingir. E aí é que eu já consegui, né? Já consegui obter um bom resultado, né? Aí aqui já vem as aulas remotas, né? Que eu acho que o tempo para mim que eu estava mais gordo nessa época. Ia ter botado aqui um avatar na frente, mas tudo bem. E aqui já era com o pessoal da residência, né? Da anterior, que foi já com o Igor, né? O Igor Silva, ó, 2021. E já aqui nós obtivemos êxito, né? Porque pessoal, os alunos já, apesar de muitos não ter celular, várias limitações, não ter internet, tudo, o Estado já tinha distribuído um chip, né? E esse chip permitia que muitos alunos pudessem acessar, né, as aulas, né? Então, foi muito interessante aí, né? E essas aulas remotas estiveram ligadas, né? O André, o Antônio Marcos vão lembrar muito da questão dos Juntos para Avançar, né? Que ele era ali para 2021, mas acabou pegando 21, 22, e quando a gente viu, pegou também o povo de 22 a 23. Né? Esse Juntos para Avançar aí, basicamente, foi um mecanismo que não foi legal de uma maneira geral, né? Mas foi o jeito, né? Então, era a ideia do que resumidamente, o aluno acabava sendo aprovado, entre aspas, né? Só que ele não sabia que estava aprovado, e ele vai ser... escreva o nome de vocês aí, né? Aproveita e bota um pouco completo aí para saber quem está presente. E aí, de 2020 para 2021, o aluno foi aprovado, só que, para não dizer que ele foi aprovado diretamente, ele teria que fazer uma prova com o conteúdo do ano anterior, após ter, né, no primeiro bimestre de 2021, estudado conteúdos daquela série anterior. Então, resumidamente, o aluno estava no segundo e foi para o terceiro. Só que no primeiro bimestre do terceiro ano, ele ia ver conteúdos do segundo ano, certo? E aí, a gente acabou tendo que produzir uma sequência didática. A gente aproveitou, estava o pessoal da residência, estava ali, o Marcos Patrício aí, participou, teve que usar esses recursos, né, para poder trabalhar esse Juntos para Avançar. Então, e aí chega a ideia da sequência didática, né, e a gente começou a trabalhar também a ideia da sequência didática gamificada. Então, o que seria essa sequência didática, né? Quando você vai estudar essa parte da sequência didática, você vai sempre ouvir o Zabala, né? O Zabala é um dos que mais discutiram, né? Na verdade, você tem pouca gente que
você vê vários trabalhos sobre sequência didática, mas a maioria não discute, né, de uma forma teórica a sequência didática, né? Foi uma dificuldade que eu tive ultimamente na pesquisa. Então, eu acaba trabalhando sempre uso a bala, e aí com muita luta você consegue encontrar um ou outro autor que fale, né? Mas o que ele diz? Ele diz que a sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tenha um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. E aqui nós temos Freitas, né, que ele já puxou para a física, né? Freitas e outros autores, aí foi um trabalho do Conedu, um trabalho pequenozinho, simples, né, mas interessante. Ele diz que para o ensino de física, né, tem a qualidade necessária de planejamento, tendo em vista que o professor programe suas atividades, vendo o que será utilizado para mostrar determinados fenômenos, quais ferramentas facilitam a aprendizagem dos alunos, buscar sair da tradição, né, ou tradicional, já que ela não está satisfazendo, segundo Freitas e seus colegas. E uma das formas de planejar, selecionar ideias, ferramentas, entre outros, é a sequência didática, certo? Então, aí eu trago para vocês a sequência didática que eu produzi lá durante o mestrado, para aplicação do jogo Onda Secreta. Foi uma sequência para 9 aulas, né? Eu tive aqui uns 10 objetivos específicos para trabalhar ondulatória, lá mesmo no Didácio, foi 2019, graças a Deus, né? Não pegou a pandemia. Durante o mês de agosto, mais ou menos, né? Essa aqui era a proposta, né? Mas a gente sabe que nunca consegue ser 100% o que a gente idealiza. De forma que você vê aqui os objetivos, né? Bastante. Aí os conteúdos que eu trabalhei ali todos, buscando trabalhar essa parte de ônibus toda, né? Conforme o livro do texto que eles tinham. E aí a gente observa que um dos diferenciais da sequência didática é você poder detalhar cada encontro, né? Foram 9 encontros, era um encontro de 1 hora a aula, outro encontro de 2 horas a aula, né? Totalizando 6 encontros. E aí, aqui, né, a ideia também da sequência didática é que caso alguém possa ver a sua sequência, né, caso você disponibilize em algum evento, algum trabalho ou algo parecido, ele consiga refazer, né, aplicar, né, ele pode alterar o que achar necessário, né? Então, aqui eu não vou ler tudo, né, logicamente, mas tentei esmiuçar o máximo possível, né? Então, aqui, primeiro, que a aula será iniciada solicitando estudantes a utilizar, ouçam música Certas Cores, né, do Lulu Santos. E aí tem toda a descriçãozinha para cada um dos seus encontros, tá certo? Ou bem, terceiro encontro, quarto encontro, quinto encontro, aí sim, os últimos já eram mais, não tinha tanto detalhamento, né? Os primeiros a gente tinha algumas atividades mais específicas, né? O sexto foi quando a gente foi aplicar o jogo, né? Aqui não detalhei toda a sequência, porque tem anexo, tem um roteirozinho explicando a questão do jogo como um todo, né? Então, aí os recursos, né? A avaliação, as referências, né? Tentando sempre botar o mais próximo possível, né? Era 2019, então aqui estavam todas ainda bem utilizadas. E as observações que se achava necessário na época lá. Ok? E aí, já trabalhando, buscando essa parte da residência pedagógica, né? O que foi trabalhado com sequência didática no CEP da Silva, né? A gente basicamente trabalhou isso, né? Ondas, óptica, acústica, né? Lembrando que essas 3 primeiras sequências, né? E aí foi cada uma para uma equipe diferente, né? Tinha 3 equipes na época, acho que eram 9 residentes, se não me engano. E a ideia do Juntos para Avançar eram alunos do 3º ano, e aí a gente trabalhou nessa primeiro bimestre
uma equipe com ondas, outra com óptica, outra acústica, né? E aí já, esse dia foi uma equipe, né? Aqui, nessa segunda, foi a outra equipe, né, que houve a mudança, já trabalhou corrente elétrica, resistência elétrica e associação de resistores, tá certo? Aqui já é uma sequência didática produzida com uma das equipes, aqui já a Júlia Maria, o Ítalo Emanuel, o Igor, Marcos Patrício, né, que está aqui, a Raquel Sampaio também. Né? E aqui já foram 13 pontos de 40 minutos. E tá aqui, letradazinha. A gente já disseram que aqui a gente já tentou ser um pouco mais específica, né? A gente delimitou ali mais ou menos o tempo gasto para cada uma das atividades que a gente foi trabalhar. Né? E nesse período aqui, que já foi no segundo semestre do ano, nós tínhamos o ensino híbrido, né? Chamado pelo governo do estado como híbrido, porque tinha parte dos alunos, né? Porque tinha ainda o risco lá da Covid, né? Que não deixou de ter, uma outra pessoa ainda pega, tinha alunos, né, que estavam em sala, né, presencialmente, e tinha alunos que estavam em casa. Teoricamente, deveria haver um rodízio. Então, a gente buscou fazer aquela sequência danificada, em que, de uma maneira ou outra, tinha que tentar integrar todo mundo. E esse foi o grande desafio, né? Integrar alunos que estavam presentes e alunos que estavam online, né? No presencial e no online. Então, foi 3 encontros, 6 missões, 2 missões para cada encontro, né? Então, só a criação das equipes já era uma missão, né? Que tinha o seu objetivo definido, né? Observa que ia até 10 componentes, justamente para poder integrar quem estava presencial e no online, né? Se você, né, se a equipe conseguisse concluir, você ia ter um scorezinho, né? Cada missão tinha um tipo, né? Como fossem os níveis, o bônus, né, se já colocasse o lindo, né? E tinha os prazos, né? As regrazinhas lá. Então, primeira criação, segundo nickname, né, também bem simplesinho. Era só definir a equipe dos companheiros, definir o nome da equipe, né? Nickname, pronto. Tem a ideia, qual era a regra? Utilizar o nome de grande físico, né? Porque vai ser físico de uma maneira geral. A gente obteve esses nomes aqui, essas 12 equipes aqui, né? Tinha uns nomes bem interessantes, né? Frias e Heisenberg, não sei de onde eles tiraram esse negócio, mas tinha outros que não tinha nenhuma criatividade, né? A criatividade também contava ponto. Era uma das provas lá também. Né? Isaac Newton, né? Tem essa Furama, que aqui era um anagrama, né? Tinha um significado, não lembro no momento. Certo? Maçã que caiu na cuca de Newton, essas coisas assim. Né? E aí, eram 4 turmas, eram 3 equipes por turmas. E são 3 e 4, né? Alimento eletrizado, resolver um questionamento, é possível gerar corrente elétrica a partir de algum alimento? Aí buscando que eles fossem pesquisar alguma coisa sobre isso, né? Outra, essa aqui quase ninguém conseguiu. O que era? Ligar a câmera e apresentar os exercícios. Qual era a ideia? Era pegar aluno que estivesse lá na sua casa, né? A gente sabe que muito aluno, acho que também na universidade, acho que não foi algo só do ensino médio, da educação básica, fazia só entrar e saía, ia fazer qualquer outra coisa menos acompanhar a aula. Mas também tinha aqueles que acompanhavam assim, né, sabe? E aqui, as últimas, né, a Super Choque, produziu um vídeo de no máximo 3 minutos explicando o que fazer e ou não fazer quando a pessoa está levando um choque, né? E o outro que era pode levar um choquecast, apresentar um áudio de um familiar ou conhecido relatando como levou um choque e a sensação. Né? Bem interessantezinho, né? Por bem. E aí foi assim, aqui foi só uma, né?
das 6 que a gente utilizou lá naquele período lá, remoto / híbrido. E aí os instrumentos, né, estratégia utilizados nessa sequência didática para alcançar os objetivos propostos, né? A gente utilizou esse benefício, entre aspas, da aula remota e o acesso à internet para se utilizar de inúmeros recursos, né? Como aí o PowerPoint, né? O Google Meet, usando de GIFs, simuladores, foram usados bastante simuladores, né? Tinha aí o Física em Mãos, teve também o FET, esse aqui que eu não conhecia, eu conheci na época, o VASCAC, né? Também é bem interessante, né? Geralmente eu conhecia mais o FET, né? Mas esse aqui também tem recursos bem interessantes. É o Física em Mãos, é um aplicativozinho, também é produzido por alguém de um instituto federal, né? Dá para ser utilizado, bacana. Né? Aqui a ideia de produção de vídeos curtos, né? De no máximo 3 minutos, todos esses vídeos foram produzidos pelos alunos, editados e enviados, né? Que serve aí, basicamente, a gente trabalha algum tipo de experimento, né? E sempre a gente recebe bons trabalhos. Praticamente tem aqueles trabalhos que a gente vê que a pessoa não fez com zelo, né? Com vontade, mas a gente observa que tem outros que o resultado é muito interessante, muito bom, e motiva a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho. Né? Aí a questão do aplicativo aplicação do quiz, né? Sendo aplicado. Aí está o Gregstone, o Wanderson, o Marcos Patrício apareceu lá na frente, anteriormente, né? E a gente observava, você vê pelo chat aí, que nesses momentos, os alunos, eles eram os que mais interagiam, né? Tinha turma que tinha pouca interação, tinha turma que tinha mais, e aí a gente conseguia fazer com que percebesse ainda uma movimentação entre eles, né? E como é que a gente percebia? Através do chat. Era a única maneira, porque abrir a câmera não abria, né? Nem o pessoal da residência não queria abrir, imagina eles, os alunos, né? Então, tá aí, ó, né? Tá aqui a pergunta, qual o melhor isolante acústico, né? E aí o aluno vai e responde aqui, ó, o vácuo, né? Então, tá participando, tá interagindo, né? E aí, no retorno presencial, já com a equipe, agora, né, essa primeira equipe que está tendo lá no Didácio, né, aqui essas SDs elas não estão prontas ainda, então, processo. Nós estamos com 2 SDs. Uma do movimento uniforme, né? E outra da propagação do calor. Um no primeiro ano, outro no segundo ano. E está em processo ainda, né? A gente está corrigindo o que tem que corrigir, né? A questão é que essa daqui ela está sendo corrigida durante o processo, né? Porque acabou lembrando um pouco, mas nós estamos aplicando já ela, né? São 13 cursos de 40 minutos, né? 120 ao total. E estamos aí ajeitando, tá certo? Está em processo ainda, não é a final. E aqui a gente já vai utilizando o simulador novo, né? Que é o Physics, né? Que foi trazido aí pelo Alfredo. Ele até vai falar lá na próxima oficina, ele vai estar destrinchando esse bicho aí para dar um show aí, ok? E aí aqui já é do Cardoso, do João Vitor e do Pedro, né? Também, você observa que está aqui, ainda que eu estou fazendo observações aqui ainda, não está acabada. Essa aqui não vai dar certo. Essa aqui eles estão com mais tempo, né? Estão com mais tempo, porque a gente só vai aplicar em maio, né? A gente tentou fazer tudo para aplicar em abril, para quando o povo tinha mais tempo, mas vai ser em maio mesmo. Eles vão dar um jeito aí de estar no dia lá. Né? Então, tá aqui. E aqui já tem outro diferencial, que vai ser o Clickers, né? Clickers. E vão utilizar, né, para trabalhar com os alunos. A gente vê que a gente está sempre tentando trazer alguma coisa relacionada a algo. Então,
diferente, né? Como lá o Freitas falou anteriormente, que saia do tradicional. Né? E aí, estamos aí, né, com o presencial, observa que tem lá, algumas salas têm alguma estrutura, outras, umas mais, outras menos, né, aqui, ali mais ou menos em março, estava um calor medonho, essa sala aí é no ventilador, são 3 ventiladores, assim, um pouco potente, então a gente tem que brigar, né, a voz, o som, né, com a nossa conta do ventilador, às vezes tem que desligar, às vezes falta estrutura, tá aí o Pedro e tá o Cardoso aí, o Pedro só observando, o Cardoso está ali, né, aí já tem outra sala que tem uma estrutura melhor, que já tem a 2 ar-condicionados, essa sala aqui é minúscula, a gente falta virar o picolé, né, aqui já é o Vasconcelos, né, olha aí, tem assim, só o ventilador mesmo, tem esses comboló aqui, então quando chove, molha a sala todinha, né? Aí aqui já é lá no refeitório, né? Já tem ali, tem uma televisãozinha ali para passar algum vídeo, vez ou outra, na hora que dá um problema, eles botam aí 3 turmas nesse refeitório e a gente dá aula aí, dá um jeito dessa aula. Ok? Pronto, aí aqui também tem a estruturazinha melhor, e aí a gente vai indo, né? Essa aqui é interessante, tem até um banheiro dentro da própria sala. Aqui precisa... Hoje eu estava lá com a fé, a minha entrou, achei que ela queria falar comigo, ela queria entrar, era no banheiro. Pois tá bom. Vá lá. Né? E aí, apesar dos perrengues, né, tem essa parte boa aí, que é o Cardoso, que sempre, toda vez que tem uma festa lá, o Cardoso tá, coincidência ou não, e ele acaba pegando aí o bolo aí que tem lá, bolo, café, tudo enquanto. Tá dando sorte. Por bem, né? De um modo geral, a gente pode entender que a gamificação, ela busca, né, envolver, busca motivar, busca engajar, né, tanto o estudante como o professor também, né, a procurar novos elementos, novas atividades, né, novos mecanismos que possam mediar, facilitar o ensino de física, né. Percebe-se a gamificação enquanto estratégia didática, se apresenta como instrumento que favorece a concretização da interatividade e aprendizagem colaborativa através da mediação, sendo eles necessários para a apropriação de conhecimentos científicos. Né? Em síntese, utilizar a gamificação para motivar a participação dos discentes e, por conseguinte, promover a interatividade, um aprender colaborativo e a internalização do conhecimento, né? E em conjunto com a sequência didática, que a sequência ela busca justamente auxiliar no planejamento das ações. Né? Então, você percebe que o pessoal que já entrou na sala, que quando você planeja, né? Aí você faz aquele planejamento geral e planeja para aquela aula, a sua aula ela consegue fluir melhor. Certo? Geralmente, tem gente que não tem, alguns professores acabam não planejando mais, tem aquele planejamento ali passo a passo. Mas o passo a passo é essencial para você não cometer alguns equívocos, né? Principalmente quando você está iniciando. Então, aqui são algumas das referências, né? Aqui são alguns dos livros que tem, você pode baixar eles, né, para poder ler, e eu quero agradecer a todos que estão presentes, a todos que residentes, né, lá de 2020, 2021, e, né, que nós conseguimos aplicar bastante coisa, como os residentes também agora, nesse período, né, 2022, 2024, né, e estão trabalhando de uma outra maneira, numa outra perspectiva, já presencial, né, estão tendo outras dificuldades, mas nós estamos correndo atrás para buscar justamente sobrepor a todas essas limitações que a gente acaba enfrentando, né? Só pergunta aí, alguém tirou um print aí, que eu acabei não tirando print nada, para botar aí nos relatórios. Professor, um deles foi bem no começo, né? Teve um que foi lá no grupo. Ele foi com você.
Mas ninguém tirou. Pois Tudo é, bem. eu acho que ontem também foi a mesma coisa. Posso só compartilhar aqui para alguém tirar um print aí? Pode ser? Pronto. Eu tirei print já, professor. Pois pronto. Tem algum grupo do evento? Do evento não, Eduardo, mas pode me mandar que eu encaminho lá no grupo. Beleza, Pronto. eu te vi. Show de bola. Pronto. E se for o caso, eu distribuo lá, faço no SIGA mesmo, tá? Distribuo ali quando eu mando as notícias. Pois pronto. Não sei se é Michael ou Michael, tá? A gente não abriu o grupo do evento, não. Tá? Deixa eu agradecer logo aqui ao Cabral, tá? Bem didático, bem claro, tá? E aí o finalzinho foi que deixou evidente, assim, os desafios, né? Porque essa coisa da gamificação, com a pandemia, acabou saindo fácil. Não foi, não? Acabou saindo fácil, mas com a dinâmica de sala de aula, mesmo usando esses recursos, não é tão simples assim, tá? Aí é um pouco complicado e talvez pensar mais num processo de gamificação de, sei lá, um pouco mais raiz mesmo, sem usar os recursos tecnológicos ou mesclando mais isso, eu não sei. Sei que é um desafio também para a gente estar aprendendo, para estar vendo como é que se faz isso. Mas também essa questão da sequência didática é uma coisa que eu comento com os meus alunos, o seguinte, e o interessante é que você não vê aquela coisa, só aquela aula, você já vê lá na frente o que é que vai acontecer, aí você tem um controle maior, assim, do que pode ser feito e, assim, do que você tem que fazer para chegar naquele ponto, estar naquele nível que você espera, tá? Aí, assim, eu acho que é bem importante isso, né? Porque acaba a gente, como professor, muitas vezes tem uma sobrecarga e a gente vai fazendo meio que aula por aula. Aí não dá certo. Assim, quando a gente consegue pensar por blocos, essas coisas assim, a gente tem condição de estar fazendo um trabalho de muito mais qualidade, tá? Assim, mais efetivo, mais atrativo para os alunos, tá bom? Até com o Alfredo e o Vasconcelos, não está aqui o Vasconcelos, ela está aqui, que já está aplicando a sequência didática, a gente viu que é necessário ter um planejamento ali produzido também para cada aula, para cada encontro. Né? Uhum. Lá, no caso, cada encontro vai ser uma aula só. Então, para cada um tem que ter um planejamento, ver passo a passo que você vai escrever, porque a gente planeja, né? Porque eu não comentei, mesmo planejando. Pode falar. Mesmo planejando, acaba não dando certo, né? Algumas coisas. Acaba o tempo. Pelo menos na minha vez. Né? Tá aí o Vasconcelos. Pois é, porque tá também até a questão do preparo. Porém, né, o ambiente escolar, né, sala de aula, tem alguns fatores que não estão no plano, né? Aí acaba alguns fatores prejudicando, né? Alguns influenciando, né, no planejamento, né? Que às vezes acaba saindo um pouco fora da curva, né? Como a questão do tempo, né? A gente pensando no tempo, é necessário que a gente vai gastar ali para aplicar a aula, porém alguns fatores, né, acabam influenciando e a gente acaba saindo um pouco do planejado. Não, isso daí é importante, o que o Vasconcelos estava falando, porque mostra bem a questão da imersão que vocês estão tendo na sala de aula. E esses contratempos, essas coisas assim, são frequentes. Eu lembro, quando eu dava aula na rede pública estadual em Pernambuco, não tinha uma semana que não tivesse interrupção nas aulas para dar aviso. Tá? Eu não sei se contigo, Cabral, é desse jeito, mas toda semana tinha lá, a direção ia lá dar aviso e tal, e aqueles alunos que nunca perguntavam nada, no dia do aviso, perguntava coisa demais. Era o maior interesse do mundo. Então, isso daí, a gente, quando tem uma carga horária curtinha, tem aquele planejamento feito, muda demais, tá? E assim,
e até não sei como é que tem sido a flutuação dos alunos, né? Tem aluno que vai numa aula, não vai na outra, essa coisa assim, a presença mesmo, isso também atrapalha muito, porque se a gente faz uma etapa com um público e quando chega na etapa seguinte, tá com outros alunos, os alunos que não estavam na etapa anterior, aí isso é também algo que dificulta. E é algo recorrente na sala de aula. Aí me corrija aí, Cabral, o Alfredo e tal, se eu estou errado. Mas acontece isso também, não é? Sim, sim. E no Didático, por exemplo, né, as 3 escolas estão né, com algum um probleminha, alguma coisa assim. Né? No Didático, por exemplo, a reforma, a escola em tempo integral, a reforma provocou que os horários estão de 40 minutos. Né? Então, a gente planeja, por exemplo, dar aula para 40 minutos em cada encontro, e aí, no primeiro encontro, que foi o Vasconcelos, ele achou que naquele período dava certo para fazer tudo que ele planejou. Ele viu que já não deu, né? Não deu no sentido de que foi sobrar. Ele já acabou entrando no conteúdo do segundo encontro. Né? Aí, quando o Alfredo foi para o segundo encontro, já não deu, porque ficou faltando. Né? Então, é assim. Então, nesse caso, né, depois que ele já está em processo de análise, a gente vai coletar tudo depois para refazer, para ver, para identificar melhor quais são os recursos que deram, que não deram certo, né, observando os pontos positivos e pontos negativos. Né? E aí, lá no Didático agora são 7 horários pela manhã, 7h40, de 7h30 até as 12h30, né? Foi na segunda-feira, lá a gente estava com fome, 12h30, a gente estava sentindo que o aluno passa com fome, né? E à tarde, são 6, já começando 1h, né? De 1 até às 5h20, mais ou menos ali. Então, é corrida, é muita coisa, mas... E até é interessante falar que quando a gente fala de sequência didática, aí tem que falar de planejamento. E planejamento é algo que vai dar um norte para você, mas não necessariamente vai ocorrer da forma que você pensou. Aí, assim, o exemplo do Vasconcelos e do Alfredo, fica claro que às vezes a gente espera uma interação maior, que não ocorre, e tem assunto que a gente acha que é fácil, que vai passar batido, mas que acaba tendo dificuldade e você ficando assim, retido nele, tá? Então, isso aí é interessante aqui e também deixa muito claro que, assim, tem que ter o conhecimento da turma. Assim, você tem que saber qual é a turma que você vai estar trabalhando, tem que saber o que é que o pessoal sabe, o que é que você tem disponível da escola, assim, em termos de horário também, tá? Tudo isso é levado em conta. E, assim, às vezes a gente pega... eu vi uma ideia muito boa na internet e tal, então pode se basear nela, mas você tem que fazer a sua própria. Assim, às vezes é tanta adaptação que acaba meio que sendo uma ideia nova, tá? Para poder dar certo, tá? Mas, assim, é bem, bem válido. Assim, a gente está vendo isso, a questão da gamificação. O João Vitor, né, o Cardoso, a Maria Eduarda, eles estavam comigo na metodologia e viram, assim, quando a gente usou esses recursos na sala de aula, tá? Como é que foi... O João Vitor não, né? Foi... O Rivaldo, professor. Foi o Rivaldo, porque é muito parecido. Rivaldo, mas eu também paguei remoto com o senhor e a gente fez uma aplicação parecida, né? Ó, não parece, Cabral, os dois, ó? Então... Vou comentar lá, porque... Tá certo. Ó, mas é interessante porque a gente vê os alunos na sala, assim, interagindo, participando, e de uma forma, assim, diferente que a gente vê na própria universidade. Então, se com eles acontece isso, na escola também acontece. Então, são recursos bacanas da gente tá usando, assim, claro, né, dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura tal, mas é bem, bem interessante a gente pensar nesses recursos, tanto a sequência, a gente pensa na sequência didática,
e se der para inserir alguma coisa nesse sentido da gamificação, ela fica mais atrativa ainda para o aluno. Tá? Gente, alguma pergunta, algum comentário? Não, professor, eu queria só esboçar naquela questão da questão do preparo, né? Como o senhor estava falando sobre o conhecer a turma, né? A gente, na período passado, né? A gente teve a disciplina de instrumentação, então a gente deu aula, né, para os nossos colegas, né? E simplesmente a gente percebe que é mais fácil, né? Por quê? Porque os nossos colegas aqui da física, né? Eles já têm um conhecimento mais aprofundado. Então, ao dar aula para eles é bem mais fácil, né? E o colega, né, não vai querer colocar você em maus lençóis. Já, às vezes, o aluno quer testar. Na verdade, professor, tinha um colega nosso que ele queria realmente botar a gente em maus lençóis. Propositalmente mesmo, só para brincar. Amigo da onça. Você tem um fogo amigo. Pois aí, mas opa, você pode? Aí, não, pode em relação à turma na sala de aula, né? A gente está explicando uma coisa, a gente olha para a cara dos alunos, a gente percebe aquela cara assim, de que não está entendendo nada. Então, assim, assim, a experiência é bem distinta, é bem diferente, assim, dos ambientes, né? Pois é. Aí... Outra coisa interessante que o Vasconcelos fez no primeiro encontro, né, que eu achei legal, foi uma dinâmica que ele fez com os alunos, né? Ele tirou eles, levantou eles da cadeira. Não literalmente, né, mas fez com que os alunos se levantassem da cadeira, participassem, interagissem mais. Né? Aí eu achei bem legal, né? Melhor do que você ficar falando, né? E o pessoal lá sentado, olhando para vocês. Né? Então, essa participação do primeiro encontro eu achei bem interessante. A priori eu pensei que não ia dar muito tempo, não, porque ia virar bagunça, mas não, né? Conseguiu controlar os meninos. É interessante o que vocês estão falando para ficar claro a importância da ida da escola. Então, de quem está no curso de licenciatura, tal, aí teve a turma agora que finalizou, teve muita dificuldade, porque esse período foi complicado de casar os horários, né? Que a escola começou já final de fevereiro, março. O período daqui da universidade terminou no começo de abril, tá? Então, basicamente, só tinha cerca de um mês disponível, assim. Aí ficou difícil e eles acabaram não indo para a escola, fazendo tudo de uma forma interna mesmo, tá? Então, é um trabalho difícil aí que eles vão ter quando forem para as escolas mesmo, tá? Que vocês aí estão sendo bem agraciados com isso, tá certo? Porque vocês, o tempo de permanência de vocês na escola tem sido bem maior do que o tempo que ocorre nos estágios e tem uma supervisão muito mais próxima, tá? Isso é bacana demais, tá bom? São realmente privilegiados. Quem foi do PIBID, quem é do PIBID, quem é da residência, assim, tem essa formação, assim, bem... Assim, eu tenho certeza que tem uma qualidade superior, tá? Não estou falando mal do estágio, não. O estágio é necessário, é bom, mas a vivência que se tem na residência no PIBID é muito mais efetiva, porque se passa mais tempo na escola e tem um contato mais próximo com o professor. E é muito bom. E quando pega um professor tipo Cabral, aí é que é show mesmo. Tá? Então, gente... Eu tirei a foto lá do povo ainda, botei... Eu avisei que eles iam aparecer aí. Tá. Então, quero aqui agradecer a vocês, tá? Essa troca de experiência é muito boa, tá bom? A gente vai aprendendo. É bom essa reflexão que foi levantada aqui no final, tá? E assim, para a gente ver que o teórico, por mais que a prática tenha teoria, mas a teoria que a gente aprende desvinculada da prática não sai na mesma forma, tá? Não sai. A gente pode até ter as ferramentas, tal, mas quando vai para o vamos ver, nem sempre a gente consegue usar aquilo que a gente aprendeu,
Então, tem que ter o plano B, plano C, e assim vai. E a gente, com a vivência na sala de aula, a gente vai adquirindo assim, o traquejo necessário, e é bom que a gente nunca se considere finalizado, esteja sempre com aquela inquietação, querendo ir atrás de coisas novas, assim, porque a vida do professor é bem dinâmica, o ensino é dinâmico, a demanda é dinâmica, tá? O público que a gente trabalha é dinâmico, vai mudando, assim, o perfil do aluno, tá certo? Então, a gente tem que estar apto a isso, e isso daí requer adaptação, e a gente tem que estar ciente disso para que possa estar respondendo, tá bom? Então, quero agradecer a todos que ficaram até aqui, quero agradecer de novo aqui ao Cabral, tá?